Bem-vindo ao Rodas e Razão. Aqui a razão sempre vence. Deixa eu te contar uma história que eu ouço com frequência demais. A pessoa junta dinheiro durante meses, às vezes anos. Fica olhando para aquele carrão europeu no OLX toda noite antes de dormir. Aquele com o nome que todo mundo reconhece. Com o interior de couro. Com o painel cheio de tecnologia. Com aquela presença visual que faz as pessoas virarem a cabeça quando você passa. E chega o dia, ela compra, e por algumas semanas tudo parece perfeito. Aí começa! Uma luz no painel que não existia antes. Um barulho novo que aparece quando você acelera. Uma hesitação estranha no câmbio. Uma visita à oficina que parecia simples e que virou uma conta que não fecha. Esse vídeo é para você que está olhando para um desses carrões agora e pensando que finalmente chegou sua vez. Não tô aqui para estragar seu sonho. Tô aqui para te contar o que ninguém te conta antes de você assinar o contrato, porque depois de assinar é tarde. Hoje a gente fala de 8 carrões europeus que já foram símbolo de sucesso, de chegada, de vitória. Carros que apareciam em novela, que saíam de aeroporto, que eram o objeto de desejo de uma geração inteira. E que hoje, no mercado de usados brasileiro, podem ser alguns dos piores negócios que você vai fazer na sua vida. Não porque são carros ruins de dirigir, muitos ainda são incríveis. Mas porque manter esses carros no Brasil, com peças importadas, mão de obra especializada escassa e tecnologia que envelhece mal no nosso clima e nas nossas estradas, pode te destruir financeiramente de um jeito silencioso e progressivo que você não vê vindo. Fica até o final, porque o 8º é o mais traiçoeiro de todos. Porque parece simples, parece diferente dos outros, e engana exatamente por isso. Carro número 1. A berlina alemã, que era o carro do chefe e virou o pesadelo do mecânico. Esse primeiro é o mais clássico da categoria. Berlinas alemãs, grandes de marcas premium, da geração 2008 a 2014. Você encontra elas hoje entre 35 e 55 mil reais. São carros que quando novos saíam por 200, às vezes 300 mil reais. Motor V8 ou V6 biturbo. Câmbio automático de 7 ou 8 marchas. Suspensão adaptativa. Bancos com massagem, ar-condicionado de 4 zonas, teto panorâmico, o pacote completo. E a experiência de dirigir é real. Esses carros são extraordinários atrás do volante quando estão bem. O problema é que bem custa caro demais para a maioria das pessoas que compra pelo preço tentador no usado. O primeiro ponto crítico é a suspensão adaptativa. Cada amortecedor ativo custa entre 2 e 4 mil reais, com peça de qualidade. São 4 deles. Nas versões com suspensão pneumática, as bolsas ficam entre 2 e 5 mil reais por unidade. E elas raramente falham sozinhas, como a gente já sabe. O câmbio de 7 ou 8 marchas dessas berlinas é engenharia de altíssimo nível. Quando funciona, é uma experiência suave e perfeita. Quando para de funcionar, é uma das reconstruções mais caras que existem no mercado brasileiro, podendo chegar a 25 mil reais numa oficina que realmente entende do assunto. E o sistema elétrico? Meu Deus! O sistema elétrico. São dezenas de módulos controlando tudo. Ajuste do volante, pressão dos pneus, temperatura dos bancos, posição dos espelhos. Com o tempo, esses módulos começam a acusar falhas. Às vezes o painel acende uma lista de erros que parece cardápio de restaurante chique. Cada módulo substituído com peça original importada pode custar entre 2 e 8 mil reais. Conheci gente que comprou berlina alemã por 45 mil reais e gastou mais do que isso em 2 anos de manutenção. O carro em si estava em bom estado quando comprou. O problema é que bom estado, num carro desse nível, tem um custo que o preço de compra não revela. Carro número 2. O cupê esportivo alemão que parece acessível e esconde um motor que não perdoa descuido. Esse segundo carro atinge uma pessoa específica. Quem sempre quis um esportivo de verdade. Quem cresceu olhando para esses carros e pensando
Um dia eu vou ter um desse. Cupês esportivos alemães de alto desempenho da geração 2007 a 2013 aparecem hoje entre 40 e 60 mil reais. Eram carros de 250 mil quando novos. Motor de 6 ou 8 cilindros, câmbio de dupla embreagem ou sequencial, pneus largos de perfil baixo, freios de alto desempenho. A experiência é real. Esses carros foram feitos para entregar emoção e eles entregam. Não é propaganda. É o que acontece quando você acelera. O detalhe que muda tudo é que esses carros foram projetados para serem usados de um jeito muito específico, com óleo de alta performance trocado em intervalos curtos, com pneus trocados no momento certo, não quando já estão no limite, com freios inspecionados regularmente, com revisões em oficina especializada que conhece aquele motor específico. A maioria dos proprietários anteriores no Brasil não fez nada disso, e você não tem como saber o histórico real de uso de um esportivo assim. Um jogo de pneus de perfil baixo desses modelos custa entre 4 e 8 mil reais. Um jogo de pastilhas e discos de qualidade entre 2 e 5 mil. O óleo que o motor precisa custa 3 a 4 vezes mais que óleo comum. E se o motor teve qualquer episódio de superaquecimento ao longo da vida, ou rodou muito tempo com óleo degradado, você pode estar comprando um problema que vai aparecer daqui a 6 meses, quando você já esqueceu quanto pagou. Reconstrução de motor de alto desempenho começa em 30 mil e não tem teto fácil de estimar. Carro número 3. O SUV Premium alemão que envelheceu bonito por fora e complicado por dentro. Esse terceiro é o que mais recebo relato de arrependimento aqui no canal. E entendo o motivo. É um carro irresistível na aparência e nas especificações. SUVs premium alemães de médio e grande porte, da geração 2010 a 2016, aparecem hoje entre 40 e 70 mil reais. Eram referência absoluta de SUV premium no mundo. Motor turbo de 4 ou 6 cilindros, câmbio automático sofisticado, tração integral, tecnologia de assistência ao condutor de ponta para a época. O problema começa pela tração integral. Os sistemas de tração integral dessas gerações são mecânicos e eletrônicos ao mesmo tempo, e quando qualquer componente falha, a conta assusta. Transfer case, diferencial central, acoplamento eletromagnético, peças individuais entre 5 e 15 mil reais com peça original. Soma isso à suspensão pneumática ou adaptativa que muitas versões têm, com os custos que já discutimos. Soma os módulos eletrônicos que, com o tempo, começam a acusar problemas. Soma o câmbio automático de 7 ou 8 marchas, que em gerações específicas tinha histórico documentado de solavancos e travamentos. E soma o custo de qualquer intervenção numa concessionária autorizada dessas marcas. Hora técnica entre 300 e 500 reais. Peças com margem de importação alta. Diagnóstico que às vezes leva dias e que você paga mesmo que o resultado seja inconclusivo. Carro número 4. A esportiva italiana linda de morrer e cara de manter de um jeito que dói na alma. Saindo dos alemães agora. Esportivas italianas de marcas icônicas da geração 2005 a 2012 aparecem hoje entre 50 e 80 mil reais. Eram carros de 300, 400, às vezes 500 mil reais quando novos. Motor V8 ou V6, câmbio robotizado sequencial, freios Brembo, suspensão de duplo braço. Deixa eu ser honesto. Dirigir uma dessas é uma experiência que poucos carros no mundo conseguem oferecer. O som do motor, a resposta do volante, a sensação de que o carro é uma extensão direta do seu corpo. Isso é real e não tem como negar. O problema começa no câmbio robotizado. Esses câmbios precisam de calibração e manutenção regulares numa oficina que conhece especificamente o modelo. Não qualquer mecânico bom, o mecânico certo para aquele câmbio específico. Um câmbio fora de calibração nessas italianas solavanca de um jeito que parece que o carro vai se partir. A calibração completa mais o desgaste das atuações ficam entre 3 e 6 mil reais, dependendo da oficina e do estado.
Peças de consumo têm preço de importação de país onde tudo é artesanal. Um jogo de pastilhas de freio original pode custar R$ 4.000. Correia de distribuição mais kit completo, com mão de obra especializada, pode passar de 8.000. E mecânico que realmente sabe trabalhar nessas italianas, no Brasil, você encontra em poucas cidades. Se você mora longe de São Paulo ou Rio, esse problema dobra de tamanho imediatamente. Carro número 5. O sedã executivo inglês que parece elegância discreta e esconde um sistema elétrico imprevisível. Esse quinto é para quem gosta de algo diferente dos alemães. Sedãs executivos ingleses da geração 2008 a 2015 aparecem hoje entre 35 e 55 mil reais. Presença visual única, interior de madeira e couro genuíno. Motor V6 ou V8 com entrega de potência suave e refinada. Aquela elegância que só os ingleses conseguem. O problema documentado e bem conhecido de quem trabalha com essas marcas é o sistema elétrico. Módulos de controle de carroceria que falham sem aviso prévio. Sistema de entretenimento que congela no meio do nada. Sensores de temperatura, pressão e posição que começam a dar leituras incorretas, criando diagnósticos falsos que te mandam resolver problemas que não existem. E tem um ponto específico no sistema de arrefecimento de alguns desses modelos que pouca gente comenta. O termostato e a bomba d'água de plástico que esses motores usaram nessa geração têm histórico de falha prematura. Quando falham, o motor superaquece rápido. E motor V8 inglês que superaqueceu seriamente é uma conta de reconstrução que pode passar de R$ 40.000. Não é exagero, é o que mecânicos especializados confirmam. Fora isso, peças originais inglesas no Brasil chegam com todas as taxas, margens e prazos de importação. Às vezes você fica esperando uma peça por semanas sem conseguir uma alternativa de qualidade equivalente. Carro número 6. O SUV francês Premium, que chegou com promessa grande e que o mercado precificou baixo por um motivo real. Esse sexto é menos óbvio, mas igualmente importante de conhecer antes de comprar. SUVs franceses de marcas premium, da geração 2010 a 2016, aparecem hoje entre 30 e 45 mil reais. Visual diferente, interior criativo, com aquele toque de design que só os franceses conseguem. Motor turbo de 4 cilindros, câmbio automático, tecnologia de entretenimento avançada para a época. O preço tentador não é uma coincidência. Quem conversa com mecânicos que trabalham com essas marcas ouve sempre a mesma história. A confiabilidade mecânica desses SUVs franceses dessa geração ficou bem abaixo da média do segmento. Alguns modelos têm histórico documentado de consumo de óleo excessivo no motor turbo, câmbio automático com falha prematura em versões específicas, sistema elétrico complexo e de difícil diagnóstico fora da concessionária autorizada. E a rede de assistência técnica dessas marcas francesas no Brasil é consideravelmente menor do que as alemãs e japonesas. Em muitas cidades do interior, você vai ter dificuldade séria em encontrar alguém que consiga resolver um problema mais complexo nesses carros sem te mandar para a capital. O preço baixo no mercado de usados não é oportunidade escondida. É o mercado te falando em voz alta o que os proprietários anteriores já descobriram. Carro número 7. A perua alemã de luxo, que parece prática e traz um problema que pouca gente conhece. Esse sétimo é para quem precisa de espaço e quer estilo europeu de verdade. Peruas alemãs de luxo da geração 2008 a 2014 aparecem hoje entre 35 e 50 mil reais. Elegantes, com capacidade de carga enorme, motor turbo refinado, câmbio automático de 7 ou 8 marchas e aquela praticidade real que esse UV nenhum substitui quando você precisa transportar coisas compridas ou volumosas. O detalhe específico dessas peruas que pouca gente fala é o sistema de nivelamento traseiro. Muitas delas vieram com nivelamento traseiro pneumático ou hidráulico para compensar o peso variável de carga no porta-malas. Quando funciona,
é excelente e você nem percebe que existe. Quando começa a falhar a traseira do carro, fica mais baixa de um lado, ou começa a oscilar de um jeito estranho que dá para sentir na direção. A correção exige substituição das unidades pneumáticas ou hidráulicas traseiras. Custo entre 4 e 10 mil reais, dependendo do modelo e da gravidade do desgaste. Soma isso ao sistema elétrico complexo das berlinas alemãs dessa geração, as peças importadas caras e ao câmbio automático de muitas marchas, e você tem exatamente o mesmo nível de risco das berlinas. Só que embalado num formato diferente que parece mais simples e, por isso, engana mais fácil. Carro número 8. O mais traiçoeiro de todos. O carrão que parece simples e te engana exatamente por isso. Chegamos no 8º, e deixa eu ser bem direto sobre por que esse é o mais perigoso da lista. Os outros 7 são carros que claramente pertencem a uma categoria de alto custo. Motor V8, suspensão pneumática, câmbio de 8 marchas, origem italiana. Qualquer pessoa com um mínimo de experiência já levanta a sobrancelha antes de assinar. O 8º não levanta sobrancelha nenhuma. São os carros europeus de médio porte, berlinas e hatchbacks de marcas premium, com motor 4 cilindros turbo, câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, aparência discreta, interior sofisticado, mas sem exagero. O tipo de carro que parece que vai ser tranquilo de manter porque não tem nada de exótico ou extremo. Você os encontra hoje entre 28 e 45 mil reais, e são exatamente os carros com câmbio de dupla embreagem e motor de injeção direta que a gente já destrinchamos em detalhe. Os mesmos problemas, as mesmas contas, as mesmas surpresas. O que os torna mais perigosos do que os outros 7 é a percepção de risco. Você não sente que está comprando um carrão de risco alto. Sente que está sendo esperto, equilibrado, cuidadoso, que escolheu um europeu premium sem entrar no nível assustador dos V8 e das suspensões pneumáticas. E aí, quando a conta chega, dói mais. Porque você achava que tinha sido inteligente. Como se proteger de qualquer um desses 8 antes que seja tarde. Antes de fechar qualquer carrão europeu usado, pesquise em fóruns específicos do modelo, em grupos de proprietários, em relatos de mecânicos especializados. Cada modelo tem seus pontos fracos conhecidos e documentados por quem já passou por isso. Exige histórico completo de manutenção com comprovantes reais, não pasta vazia com sorriso do vendedor. Leva a um mecânico que trabalha especificamente com aquela marca antes de comprar. E calcula o custo de manutenção anual estimado daquele modelo específico antes de decidir. Se esse número comparado com um japonês equivalente em conforto for maior do que seu orçamento aguenta, a resposta já foi tomada pela matemática. Fechamento. 8 carrões, 8 histórias diferentes. Uma mesma lição no fundo de tudo. O preço de compra de um carrão europeu de luxo no mercado de usados é só o começo da conversa financeira. A conversa real é o que vem depois. A berlina alemã, com câmbio e suspensão que viram conta assustadora. O cupê esportivo com motor que não perdoa descuido. O SUV Premium, com tração integral cara de consertar. A esportiva italiana, linda e cara de manter. O sedã inglês com sistema elétrico que te surpreende na hora errada. O SUV francês que o mercado precificou baixo por motivo real. A perua alemã com nivelamento traseiro que pouca gente conhece. E o carrão médio europeu, que parece simples e engana exatamente por isso. Aqui no Rodas e Razão, a gente não tem nada contra carrões europeus. São carros incríveis. Mas a decisão de comprar um desses tem que ser feita com os olhos abertos, com o orçamento calculado e com a razão no comando. Não com o coração acelerado na frente do anúncio às 11 da noite. Aqui a razão sempre vence. Me conta nos comentários qual desses 8 você já teve, ou conhece alguém que se arrependeu. Sem julgamento nenhum, essas histórias ajudam todo mundo que está pesquisando agora antes de tomar a mesma decisão.
E se você quer sugerir o tema do próximo vídeo, manda aqui embaixo. Os carrões europeus que valem a pena no usado, os japoneses que duram para sempre, os melhores câmbios automáticos do mercado. O que você quiser entender melhor antes de comprar, a gente decide com base no que você pede. Se o vídeo foi útil, deixa o like. É rápido, não custa nada e ajuda muito o canal a chegar em mais gente que precisa dessa informação antes de cometer um erro caro. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem vídeo novo aqui, sempre com informação de verdade, sem enrolação, sem papo de vendedor. Rodas e razão. Aqui a razão sempre vence. Até a próxima!